Vamos ouvir a palavra de Deus e que de verdade seja um tempo destravador para a sua vida, ok? Quero agradecer, muitas pessoas me acompanham no canal, no YouTube. Que Deus te abençoe, me ajude, a levar a palavra de Deus para outras pessoas. É muito importante. Eu acredito que a maior forma de evangelizar alguém é quando você incendeia primeiro os que estão em casa, para que os que estão em casa incendeiem os de fora. Então, tudo que você compartilha, naturalmente, é aquilo que marca a sua vida. As pessoas falam de futebol, as pessoas falam de política, falam de roupa, falam de cinema, falam de seriados, mas poucos são aqueles que conseguem nas suas conversas informais falar da palavra de Deus, porque a palavra parou de marcá-los. Eu fico muito feliz porque nesse tempo eu tenho ouvido pessoas de verdade compartilhando a palavra. Eu me esforço muito para estar sempre colocando devocionais, enfim, mandando para lembrar você que o que rege sua vida é a palavra de Deus. Mas me ajude a levar o evangelho para quem precisa ouvir. Não se contente em guardar para você, tá bom? Vamos ouvir então a palavra de Deus. Esse texto é uma das experiências mais lindas do Antigo Testamento, uma experiência na vida de Josué, e que tem algumas peculiaridades que, se você ler a Bíblia rapidamente, você não percebe. E esse é um grande erro que a gente comete ao ler a Bíblia. Tem tantas coisas e tantas verdades aqui que você não pode ler a Bíblia, você tem que degustar a Bíblia. Não há técnica que supere você sentar e se imaginar ali, se colocar no lugar daquelas pessoas. Quais seriam as suas sensações? Quais seriam os seus medos diante daquele cenário? Porque eram homens tão suscetíveis a falhas, a medos como eu e você. E essa passagem é uma das passagens mais lindas no que tange a sentimentos diante de algo que não está funcionando. E Deus vai nos ensinar hoje que mesmo que pareça diferente, Ele está agindo, porque com você vai ser diferente. Josué capítulo 4, versículo 6, diz assim o texto bíblico: elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes carregavam a arca da aliança, que tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram de pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés, e o povo atravessou apressadamente. Leremos o último texto, o último versículo. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor, e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Deus, eu não quero me acostumar com a tua voz. Eu não quero achar que é sempre igual. Tua voz é linda. E eu não tenho nada de mim aqui agora, só a tua voz. O Senhor sabe o temor que eu tenho quando preparo uma palavra, Senhor, de não colocar ideias humanas, filosofias, pensamentos, mas de me ater única e exclusivamente à Bíblia. Oh, e essa palavra libertará pessoas, destravará mentes que estão cauterizadas no medo, cauterizadas na dor,
que onde quer que haja alguém ouvindo esta palavra nesta manhã, que a tua glória os liberte e mostre quem é o dono da vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Esse texto relata uma fase final de um povo que por gerações caminhou no deserto. É provável que essa geração que está aqui perto do Rio Jordão, muito próxima de entrar na terra prometida, seja a geração que nasceu no deserto. Acredito que muitos que saíram do Egito com Moisés, nesses 40 anos, morreram no próprio deserto. E agora eles estão à frente de um rio que os separa de um lugar de destino, o lugar da promessa, a terra prometida. Entre eles e a terra que Deus prometeu, tem um rio que separa o povo de Deus de um lugar aguardado por gerações. Saíram do Egito sonhando com esse lugar, e agora eles estão muito próximos de chegar no lugar final que Deus prometeu, e há um rio entre eles. Mas algo me chama a atenção, é que eles estão tão perto de um lugar desejado por gerações, e eles estão sem muitos movimentos. Não existe uma energia. Por exemplo, quando há 40 anos atrás Miriam pegou o tamborim enquanto atravessava o Mar Vermelho, a irmã de Moisés dançava, e eles só estavam começando a jornada. Tinham 40 anos pela frente ainda, não sabiam que eram 40 anos, mas tinham. Mas agora que estão tão perto de chegar na terra prometida, não tem dança, não tem celebração, não tem tamborim, não tem movimento. Sabe por quê? Porque algumas vezes, quando a gente chega tão perto daquilo que Deus nos prometeu, na maioria das vezes nós já estamos emocionalmente cansados pela dureza da caminhada. Não é que eles não queriam celebrar, não é que eles não quisessem dançar, mas o custo que eles pagaram na caminhada foi mais alto do que eles imaginavam. Tem vezes que a gente está tão perto de viver o destino, mas a caminhada foi tão difícil, talvez você sabe do que eu estou falando, que a gente não tem nem energia para dançar. A gente está feliz, estamos contentes, porque finalmente vencemos a enfermidade, finalmente abriu uma porta de emprego, finalmente a paz chegou na minha casa, mas eu estou vindo tão cansado dessa caminhada que eu não consigo nem celebrar muito o que está acontecendo. Eu penso que eles saíram do Egito, quando Moisés foi usado para os libertar, achando que rapidamente chegariam no destino, mas demorou muito tempo, e eles chegaram bem diferentes depois de 40 anos, porque toda caminhada, meu irmão, toda caminhada custa muito, e tem batalhas que vão custar muito mais do que o que você imagina. Essa geração de hebreus que chega frente ao Rio Jordão, ela não dança, ela não celebra, mesmo estando tão pertinho do lugar que Deus os prometeu, porque a caminhada os cansou. Não dançam, porque ao longo do caminho perderam familiares, ao longo do caminho tiveram muitas batalhas. Quantos inimigos se levantaram ao longo do caminho? Ao longo do caminho eles tiveram que enfrentar momentos de raiva, ira. Morar num deserto não é a melhor escolha. Não seja ingênuo de achar que quando você chegar perto do que Deus te prometeu, você vai ter o mesmo ânimo que você tinha quando começou a caminhada. Não, você vai ser muito diferente. Quanto mais perto a gente estiver do destino, da família ideal, da casa ideal, do ministério ideal, mais o caminho vai ter afetado a gente de alguma forma. E talvez eu estou me perguntando aqui, se tem alguém me assistindo agora,
que está bem diferente, mesmo perto da bênção, porque pagou um preço mais alto do que imaginou que pudesse pagar, porque custou mais caro do que você idealizou. Eu afirmo para você, quando você começa uma caminhada indo em direção ao teu destino, o ânimo é um. Quando você estiver perto do teu destino, o ânimo é outro. Porque algumas coisas vão custar mais caro do que você imaginou que custariam. Uma vida com Deus é mais caro do que a vida que você achou que uma vida com Deus custaria. Uma família no altar, uma família estruturada, custa mais caro do que o que você acha que custaria. Eles achavam que depois das 10 pragas, rapidamente eles colocariam os pés em Canaã. Demorou 40 anos. 40 anos de pancada, 40 anos de batalha. E é por isso que agora, prestes a entrar na terra prometida, não há muito grito, festa, porque custou. E acontece um fator importante. O porquê que não há muita dança, muita festa. Ao longo dessa caminhada, pessoas morreram, mas aconteceu algo que talvez você não prestou atenção, mas eu queria chamar você agora para lembrar disso. Muito perto de chegar à terra prometida, Moisés morre também. Uau, Moisés morre. Eu não sei se você entende a gravidade da morte de Moisés, mas Moisés foi simplesmente a ferramenta que Deus usou para libertar uma nação inteira das garras do Egito. A morte de Moisés não é só a morte de um amigo, de um líder qualquer. Moisés era a referência. Uau, Moisés morreu nessa caminhada. Moisés era o símbolo da liberdade, era o símbolo da intervenção divina. Era com Moisés que eu falava quando as coisas estavam erradas, quando tinham fome, quando tínhamos sede. Foi Moisés que tocou no mar, o mar abriu. Foi Moisés que tocou na rocha e a rocha verteu água. Foi Moisés que orou e Deus mandou maná do céu. Moisés que escreveu a tábua dos 10 mandamentos. Não é a morte de uma pessoa só. Não há muita dança às margens do Rio Jordão, porque a caminhada pode tirar algumas pessoas importantes da nossa vida também, pessoas referenciais. Moisés era o homem, o cara, um homem que assumiu a responsabilidade por uma nação. Imagino que era confortável ter ao meu lado Moisés. Era muito bom ter ao meu lado como meu líder, um homem que eu sei que fala com Deus e Deus responde. É uma proteção maravilhosa. E agora Moisés está morto, e não dá para chorar a morte de Moisés em um dia, 2 dias. Eles choram muito. Talvez alguém pensou: Moisés é tão bom que parece até que ele é imortal. Nossa, Moisés é tão... Quantas coisas a gente fala, isso não morre, isso não quebra, ele é imbatível. E lá vem Deus e puf, quebra. Quando a gente consegue ter um mundinho mais perfeito, lá vem Deus e quebra. E agora com a morte de Moisés, eles estão perto da terra que Deus prometeu, mas o ânimo é outro. E eles choram, lamentando-se sobre a morte de Moisés. Moisés era tão especial que não dava para superar rapidamente. E eu quero dizer para você, que além do custo de chegar no teu destino, no lugar que Deus tem para você, ser maior do que o que você pensou em pagar, muita gente, muitos lugares também morrerão com isso. Sempre que você encontrar alguém chorando por perder alguém, na realidade ele não está chorando porque perdeu alguém, ele está chorando por ele mesmo. A nação hebreia, quando Moisés morreu, ela deita e chora porque Moisés morreu. O que as pessoas falam quando um familiar morre? Porque Deus fez isso comigo? O que vai ser da minha vida agora? Não é isso que a gente fala? Como eu vou continuar sem você? A maioria das lágrimas que nós derramamos quando perdemos um familiar, não tem nada a ver com o familiar, tem tudo a ver com a gente. No fundo, são lágrimas mais de egoísmo do que de amor. No fundo, a gente algumas vezes preferia manter alguém doente, porém conosco,
do que aceitar a partida dessa pessoa. Preferimos ter alguém em cima de uma cama, agonizando, mas conosco, do que aceitar a partida dessa pessoa. Mas você tem que entender que quando você tem uma missão, e quando Deus te tira do Egito e diz: eu vou te levar para Canaã, os custos serão maiores do que o que você imaginou, as perdas serão maiores do que o que você imaginou, mas a missão sempre estará lá. Aleluia. Podem tirar o homem, podem tirar o grande líder Moisés, podem arrancar minhas referências, mas se Deus colocou uma missão, ninguém arranca a missão. É por isso que Deus diz para Josué: Josué, meu servo Moisés morreu, mas eu estarei, aleluia, eu estarei com você. O líder passou, o deserto modificou muita coisa em vocês, mas eu estarei com vocês. Adapte-se às mudanças, porque a missão é a mesma. Eu não sei você que está me assistindo bem agora, talvez tudo está muito diferente de quando você começou. Talvez não são mais as mesmas pessoas que estavam com você quando você começou. Talvez você não é o mesmo, fala diferente, pensa diferente. Talvez tua velocidade é outra, tua cabeça é outra. Talvez o cenário é outro, você mora em outro bairro, você mora em outra cidade. Talvez as pessoas que moravam com você são outras. Talvez os companheiros são outros. Talvez o salário é outro. Talvez o caminho modificou e foi mais caro do que o que você imaginou pagar. Ei, mas Deus manda dizer: eu estou com você e eu mantenho a missão que coloquei na sua vida. Ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Não faça ninguém ser base da missão. Alguns falam: eu não vou chegar mais tão longe porque eu perdi fulano, eu não vou ser mais tão relevante porque alguém me deixou. Ah, se o fulano estivesse comigo, eu sei que eu poderia ser melhor. Ninguém é insubstituível. Você vai chegar aonde a missão que Deus colocou na sua mão for trabalhar. Moisés foi o maior líder de Israel. Moisés foi o maior líder do povo hebreu, o libertador, aquele que coloca a mão na roupa e está leprosa, aquele que pega a vara e vira serpente, aquele que viu a sarça. Moisés era o cara. Moisés era o homem que liberou as 10 pragas. Mas o fato de perder Moisés não significa que você vai chegar menos longe do que Deus tem para você. Ninguém é insubstituível. As pessoas vão, as pessoas vêm, os Moisés vão, os Josués vêm, mas aquele que prometeu levar você para a promessa, Ele não vai modificar o que tem por aqueles que foram ou por aqueles que vieram. Não vão. Ninguém é insubstituível. E agora temos um Josué que historicamente sempre foi o sargento de Moisés, e agora Josué é o general. Você entende por que eles não estão dançando perto do Rio Jordão? Você entende por que as mulheres não estão cantando? Você compreende por que as crianças não estão fazendo danças coreografadas? Eles estavam muito perto do destino, mas o caminho foi difícil. Enterraram muita gente, apanharam muito. Você entende por que não tem ninguém dizendo glória a Deus? Aleluia! Porque o caminho foi custoso. E aí, é nesse momento que Josué se aproxima do Rio Jordão. Eu já estive lá. O Rio Jordão não é um rio profundo, é um rio que dá para você atravessar sem muitos problemas. Mas existe uma época do ano que o Rio Jordão converge com o Mar da Galileia. E nessa época do ano, ele recebe uma quantidade de águas maior do que o normal. E nessa época do ano, não dá para atravessar o Rio Jordão. E eu pergunto para você: que época do ano que eles chegam à frente do Rio Jordão? Qual é a época? A época que as águas do Mar da Galileia convergem para o Rio Jordão. A época que não dá para atravessar. Lá vem Josué, assumindo uma liderança nova, substituindo nada mais, nada menos do que Moisés. Cansados
perto do destino, mas agora o Jordão não dá para atravessar. Meu Deus, quantos anos sonhando em colocar o pé na terra prometida, e agora que eu estou tão perto, ainda tem um último obstáculo. Quando eu estou prestes a entrar no lugar que Deus me prometeu, custava o Jordão tá raso. Eu sei que parece pouco, mas algumas vezes a gente está tão cansado, que qualquer coisa que soma, já era, deixa a gente terrivelmente exausto. Irmão, viva esse momento comigo, por favor. Não dá para ler esse texto sem se colocar na pele dessas pessoas. Você tem que imaginar você lá, nasceu no deserto, andou, morou, viu coisas horríveis, viu o agir de Deus, e agora você está pertinho de chegar, e aí você tem o Rio Jordão intransponível. A minha mente viaja. E aí talvez, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que não? Não é possível, depois de 40, por quê? Canaã está ali, custava ter deixado o rio raso. Não, agora eu desisto. É demais para mim. É demais, eu não aguento mais. Eu tolerei desaforo, eu tolerei cara feia, eu fui fiel, fiz minha parte. Quantos anos sofrendo, mas essa agora, Senhor, mas essa surpresa agora, eu estou vendo Canaã ali. A minha mente viaja, porque eu fico me colocando também na pele de Josué. Ele acabou de assumir uma liderança. Todo mundo desconfia de um novo líder. Todo mundo acha que o novo líder não é tão bom quanto o antigo, porque as pessoas, elas dão muito mais valor para você quando você morre do que quando você está em vida. Ah, se Moisés era bom, quando Moisés era vivo, o pessoal reclamava. Quando Moisés era vivo, Moisés não prestava. Mas quando Moisés morreu, nossa, agora Moisés é o homem que Deus usou. E Josué é o cocô no cavalo do bandido. Você tem que ser forte, irmão. Você tem que ser forte, porque tudo que você viveu até hoje, as perdas, as decepções, os ataques, as mudanças, tudo que você viveu até hoje, nada disso tem a ver com as pessoas, nada disso tem a ver com você. Tudo que está acontecendo tem a ver com a missão. Tudo tem a ver com o propósito que Ele colocou na sua mão. Deus não está preocupado se você está gostando ou não do caminho. Deus está preocupado o quanto Ele pode arrancar glória do que você está vivendo. Você não é feito para você, você é feito para Ele. A sua cabeça não é sua, a sua cabeça é dele. O seu corpo não é seu, o seu corpo é dele. A sua família não é sua, a sua família é dele. E se Ele está decidindo que você vai ter muito perto, depois de cansaço, muito perto da Canaã, você vai ter um rio cheio, é o que você vai ter. E você não pode parar, você não pode parar, você tem que ser forte. É esse cenário que Josué desce ao Jordão. É esse cenário, é o cenário de cansaço extremo, incerteza por uma liderança nova. É um cenário de incerteza em relação se está certo, porque tudo é diferente. Lembra de Moisés? Quando Moisés tinha um mar na frente, o que Moisés fez? Moisés tocou com um cajado no mar e o mar se abriu. Na cabeça das pessoas, a forma como Deus age qual é? Ah, um bom líder, um líder que Deus está com ele toca no mar, o mar abre. E agora vai Josué, o mar não abre. O que as pessoas pensam de um líder que vê um rio intransponível e o rio não abre? Lembrando que o último líder tocou no mar e o mar abriu. Vão dizer que Josué não é tão bom quanto Moisés. Vão dizer que Josué não é tão ungido quanto Moisés. Vão dizer que Deus usava mais Moisés do que Josué. Você tem que ser forte, porque algumas vezes não vão acontecer como já aconteceu, e as pessoas vão zombar da sua fé. Vão dizer que Deus não está com você, porque olha, todo mundo que eu conheço vive assim. Todo mundo que eu conheço trabalha assim. Olha, a família de todo crente que eu saiba é desse jeito. Olha, todo cristão que eu conheço saudável, Deus responde desse jeito. Olha, todo processo que eu conheço é o mar abrindo. E agora, não, Josué chega diante do Rio Jordão e ele tem que molhar o pé. Ele tem que colocar o pé na água. É difícil colocar o pé na água quando o meu líder anterior não pôs o pé na água.
Ele tocou, o mar abriu. Você precisa ser forte para continuar a missão, mesmo quando os obstáculos são diferentes, mesmo que o que você está vivendo está fora das estatísticas, e as pessoas comparando você com o outro, comparando você com outras pessoas, com outros ministérios, com outros funcionários. Você fala: meu Deus, parece que Deus não está comigo. Parece que Deus não está comigo porque Ele fez diferente no passado. Parece que Deus não me ama. Josué vai em direção ao Jordão. Há uma desconfiança enorme porque tudo está acontecendo, ou nada está acontecendo como aconteceu antes. Não há mar abrindo, não há cajado. Cadê Moisés? Moisés morreu, e esse Josué talvez nem saiba o que está fazendo. É esse momento que não é sobre o quanto você trabalhou no passado, que não é sobre o quanto você lutou, mas é esse momento que determina a sua vitória. Como você reage quando nada está acontecendo? Como você reage quando nada está acontecendo? Quando eu vejo um mar, o rio Jordão na minha frente, e ele não abre para eu passar, e eu tenho que colocar o pé na água, e eu tenho que molhar minha roupa, lembrando que a última vez Deus abriu o mar, mas agora não. É nesse momento que nada está acontecendo que eu determino a minha missão. Não é o quanto você lutou, sangrou, enterrou pessoas, foi demitido, mas é o quanto você é capaz de continuar numa missão, quando parece que Deus não está nisso, quando parece que não está acontecendo como deveria, porque na tua memória deveria o mar abrir, deveria o rio Jordão abrir, e nada está acontecendo como eu achei que aconteceria. Eu tenho que continuar na missão. É isso que define a sua fé, é isso que define o lugar que você vai, é isso. Josué chega ao Jordão e nada acontece, mas lembrem-se, Deus falou que estaria com ele, não falou? Você tem que ser forte para lembrar que Deus está com você, mesmo quando parece que Ele não está. Você tem que ser forte para lembrar que Deus falou que está com você, mesmo quando tudo acontece diferente do que aconteceu com a vida das pessoas que estão perto de você. Você tem que lembrar que Deus falou que está com você, mesmo quando tudo que você idealizou acontecer não está acontecendo. Você tem que lembrar que Deus falou que está com você, mesmo quando o custo foi mais alto do que o que você imaginou pagar. Você tem que lembrar que Deus está com você quando você perde pessoas e a sua cabeça diz: olha, sem essa pessoa você não vai tão longe, sem essa pessoa você não vai conseguir ser tão bom. Você tem que lembrar que Ele está com você. Você tem que lembrar. Você tem que lembrar, Josué, que eu estou com você. Mesmo quando as pessoas se compararem com pessoas que já foram e dizendo: ei, esse aqui não vai dar certo. Não vai dar certo porque olha, Moisés era muito melhor, Moisés era muito melhor, Moisés era muito melhor. É nesse momento que você tem que decidir se você é capaz de continuar na missão. É nesse momento que você tem que decidir se você é capaz, quando não há evidência alguma de que Deus está nisso. Porque eu estou molhando os pés na água, não há evidência alguma, mas eu lembro que Ele garantiu que estaria comigo. Então é nesse momento, quando nada está funcionando, que Josué, ele decide entrar nas águas. Meu Deus, nada do que Deus fez está fazendo de novo. Meu Deus, tudo que eu lembro sobre como Deus age não está acontecendo. Meu Deus, eu não esperava mais esse obstáculo tão perto da minha vitória. Meu Deus, depois de 40 anos andando no deserto, por que esse rio tem que estar cheio bem agora? Meu Deus, eu sei que em alguns momentos, quando a gente está perto do que Deus tem para nós, parece que tudo fica mais desafiador. Parece que quando a gente está perto daquela vitória, perto daquela libertação, quando a gente está perto de superar os traumas, quando a gente está perto de vencer o câncer, a depressão, a gente sempre vê um Jordão lotado, e é difícil olhar para trás, porque a gente acha que a gente não merecia isso. A gente acha que Deus não merecia fazer isso com a gente não merecia ver tão perto. Depois de tudo que eu vivia, eu não merecia. Mas você tem que entender, você tem que entender, você tem que entender. Pega os sacerdotes, pega a arca, e ainda que você não dance, Deus não vai criticar porque você não dança. Não, continue na missão.
Continue na missão. Eu sei que obstáculos inesperados estão chegando sobre a sua vida. Eu sei que é difícil entrar em algo que parece que Deus não está lá. Eu sei que é difícil colocar os pés numa água que parece que Deus não está agindo. Eu sei que aparentemente o passado não está se repetindo e parece que Deus não está nisso. O que será que eu errei? Porque o mar não abre. Mas tudo que você precisa é manter a sua fé quando nada mais funciona. Tudo que você precisa é manter a sua fé ligada naquele que te chamou quando parece que Ele não está agindo. Tudo que você precisa é manter a sua fé firmada no Salvador, mesmo quando parece que nada está funcionando. Oh meu Deus do céu, se Deus estivesse comigo, não era assim. Olha, tem hora que você vai dizer, se Deus estivesse comigo eu não seria demitido. Se Deus estivesse comigo eu não teria câncer. Porque se Deus estivesse comigo eu não teria sofrido esse baque. Não, porque você não pode. Você tem que manter a sua fé. Você tem que manter a sua fé ainda que você esteja com câncer, ainda que você esteja desprezado. Não é porque não aconteceu com Moisés que não vai acontecer com você. Não, é diferente. Se Deus estivesse comigo, eu sei que nada disso está acontecendo. Com você vai ser diferente. Com você vai ser diferente. Eu digo que o diabo é um mentiroso e o diabo está vivo. O diabo está vivo. Você precisa saber que o diabo fala. E quando você colocar os pés num rio, cansado de uma caminhada, e não acontecer como aconteceu com Moisés, você está molhando o pé. As águas do Jordão estão molhando tua roupa. Você vai ter que ser muito forte para dizer, Satanás, cale a boca. Porque o fato de parecer que ele não está aqui não significa que ele não está aqui. Deus manda te dizer isso agora. Eu sei que o que você está vivendo parece que Deus não está. Eu sei que o que você está ouvindo parece que Deus não está agindo. Parece que nada está acontecendo. Mas continue na missão. Continue indo em direção ao Jordão, mesmo que nada esteja acontecendo. Só porque as águas não se separaram ainda, como aconteceu com Moisés, não significa que elas não vão abrir para você passar. Vai ser diferente com você. Com Moisés, ele não molhou os pés, Josué molhou os pés. Deve ser frustrante para entrar em algo que parece que não está acontecendo nada. Oh meu Deus. Mas talvez você está molhando os pés agora, dizendo, por que comigo é diferente? É diferente porque Deus não vai repetir. A glória é diferente. A glória é diferente, o avivamento é diferente, o tempo é outro. Deus é dono de toda a criatividade. Ele não repete processos, Ele faz diferente. Ele faz como quer, do jeito que quer. Ele não precisa fazer igual fez com Moisés, porque o que Ele fez com Moisés, o mundo inteiro já conhece. O mundo inteiro sabe como Ele abriu o mar vermelho. Ele não vai fazer igual com você, como fez com Moisés. Com você é diferente. A libertação da tua família vai ser diferente da libertação das outras casas. A tua vida profissional vai crescer de um jeito diferente do que os livros que você leu. Não baseie sua vida na experiência dos outros. Não baseie sua vida naquilo que contam pelas estatísticas. É diferente. O avivamento é diferente. Tudo é diferente. A manifestação vai ser diferente. A unção vai ser diferente. A porta vai abrir em lugar diferente. Os milagres virão diferentes. As experiências serão diferentes. Você vai ter insights diferentes. Você vai ter ideias diferentes. Você vai ter demônios que vão vir contra você diferentes. Você vai ter desafios diferentes. Você vai ter rios diferentes. Mas quando tudo for diferente, quando parecer que Deus não está, que não está agindo, que Deus não está nisso, a única coisa é guarde a sua fé e continue na missão. Continue andando. Se você quer vencer, você tem que ser forte, acreditando na missão. Continue entrando na água, mesmo parecendo que elas vão te afogar. Aleluia. Continue entrando nas águas, mesmo parecendo que Deus não está agindo ela. Não gostam de você, julgam você, dizendo que no passado teve coisa melhor. Julgam você, dizendo que alguém antes de você fez melhor do que você. Você acha que Josué não foi julgado? Quando ele teve que molhar os pés do Jordão, quando Moisés, o grande líder, só tocou e a água abriu. Vão dizer que tem gente melhor que você. Vão dizer que você é inferior a pessoas que já estiveram na mesma posição que você. Mas continue andando. Mas diante das comparações, continue andando. Porque Deus disse para Josué: eu estarei com você.
Josué entra no meio das águas agitadas. Josué entra no meio da bagunça. Você tem que entender que mesmo nas águas agitadas você tem que acreditar na missão. Receba essa palavra. Não será como foi no passado. Pare de ser viúva de avivamento. Pare de ser viúva. Não será como o casamento dos teus pais. Não será como foi com Moisés. Não será. E seja homem, mulher madura, para suportar as críticas e continuar na missão, para suportar as comparações. Você não vai ser como o teu irmão mais velho. Você não vai ser. Vão contratar você para uma empresa e vão comparar você com aquele camarada que trabalhou no mesmo lugar antes. Você vai assumir igreja e vão comparar você com o pastor de antes. Você vai assumir ministério e vão dizer que o líder anterior era melhor que você. Porque as pessoas são fúteis. Elas tornam os maiores quando morrem, e os que estão vivos criticam. O homem só enxerga a grandeza no homem quando o homem morre. É na beira de um caixão que todos falam as virtudes de uma pessoa. E é na beira de um caixão que todos ignoram os erros e defeitos. Dentro de um caixão, todos são perfeitos para os que estão vivos, porque não os ameaçam mais, porque não podem responder mais. Moisés, enquanto vivo, quase enlouqueceram o homem, mas depois de morto, era quase um Deus. E daí? Estão te massacrando? Ninguém é insubstituível. Para de ouvir a opinião das pessoas e continue andando. Continue andando. Continue andando. Continue andando. Parece que Deus não está, continue andando. Parece que Deus não vê, continue firme. Coloque os pés na água. O que Josué fez? Josué pega 12 pedras. 12 pedras do lugar que parece que Deus não está agindo. Ele pega 12 pedras do lugar que parece que Deus não está agindo, porque ele vai fazer um memorial. É isso que você tem que fazer. Ao invés de olhar para trás e dizer eu vou voltar porque Deus não está comigo, olhe para o lugar que te surpreendeu. Olhe para o lugar que sufocou você. Olhe para o ambiente que foi quase como um tapa na cara perto da vitória. E ao invés de você dobrar os joelhos e dizer eu desisto, pegue 12 pedras desse lugar, desse rio que não está funcionando, desse lugar que parece que Deus não está. Pegue 12 pedras e construa um memorial para mostrar para a tua geração que no lugar que parecia que Deus não estava, que no lugar que parecia que Deus não ouvia, você foi forte o suficiente para continuar na missão. E vai fazer um memorial para toda a sua geração saber que quando nada funcionar, quando nada der certo, eu sou aquele que não preciso ver, ouvir e sentir. Se Ele disse que estaria comigo, eu fico em águas turbulentas. Faça um memorial dessa fase. Faça um memorial dessa fase que o remédio não funciona. Pegue 12 pedras e faça um memorial dessa fase que parece que você não é compreendido por ninguém. Faça um memorial dessa fase da sua vida que parece que ninguém vai com a tua cara. Faça um memorial dessa fase da sua vida que parece que o dinheiro não chega. Faça um memorial. Faça um memorial. Pegue 12 pedras e faça um memorial para que todos lembrem como é que o servo de Deus se porta quando ele parece menor, quando ele parece que não vai dar certo, quando parece que Deus não está nisso. Qual o memorial? Qual o memorial que você vai deixar para a sua geração? O memorial de estar tão perto do destino e ter voltado? O memorial de estar tão perto do destino e ter sido fraco, de ter ouvido as pessoas, de ter dito que Deus não está com você, de ter dito, olha, eu aguentei muita coisa, mas tão perto assim, não, para mim basta, eu não quero. Josué, ele põe o pé na água, ele pega 12 pedras de um rio que está cheio, impedindo eles chegarem na terra prometida, e ele fala, sacerdotes, peguem 12 pedras, porque nós vamos atravessar, e quando atravessarmos, nós vamos fazer um altar com essas 12 pedras, e também peguem pedras e joguem aqui no meio do Jordão, porque nós vamos marcar o Jordão, e vamos marcar Canaã, dizendo, no lugar que parecia que Deus não estava, que Deus não ouvia, eu fui corajoso para continuar na missão, porque comigo é diferente. Comigo é diferente. Josué coloca pedras memoriais no lugar do obstáculo. Ele coloca pedras para criar um museu no lugar que as águas do Jordão impediam eles atravessar.
eu quero dizer para você: continue, que essa fase vai passar. Mas faça um memorial desses dias. Faça um memorial. Não deixe a sua posição mudar porque está sendo diferente. Sim, Deus não abriu o Jordão como abriu o Mar Vermelho. Sim, eu sei que você não escreveu 10 mandamentos numa tábua. Eu sei também que você não tirou água da rocha. Eu também sei que você não viu a sarça ardente. E quando nada acontece, parece que a gente não é capaz. Porque Moisés era o cara e Josué é só o sargento que virou general. E parece que Deus não está fazendo nada igual. Mas eu vou deixar um legado para minha geração saber. No dia que pareceu que estava tudo dando errado, no dia que pareceu que Deus não estava comigo, no dia que eu estava tão perto e lamentavelmente outra bagunça chegou na minha vida, eu vou construir um memorial aqui dizendo para minha geração saber: eu não duvidei que Deus estava comigo. Aleluia. Eu molhei os pés e eu coloquei as pedras para dizer para minha geração que mesmo tão perto do que Deus me deu, no meio do obstáculo, eu não desisti da minha missão, porque não tinha evidência. Você nunca vai construir uma vida relevante enquanto não aprender a colocar as pedras no lugar da bagunça. Enquanto você não fizer um memorial a Deus no lugar da afronta, os pés cheios de lama ainda. Diga hoje: estou cansado, perdi pessoas, mas eu não desisti da missão. Eis aqui minhas pedras. Eis aqui minhas pedras. Eu ponho as 12 pedras aqui no meio do Jordão e construo um altar. Coloque as pedras. Mantenha a sua posição. Mantenha a sua posição. Mostre ao mundo como um servo de Deus reage quando os custos são maiores do que eu e você imaginou. Quando você perdeu pessoas que achou que agora não chegaria mais longe, tão longe quanto pensou. Coloque as pedras. Oh, coloque as pedras. Coloque as pedras. Faça o memorial desta semana de depressão, desta semana de abandono. Eu vou fazer o memorial. Eu não vou largar a missão. E eu vou ensinar meus filhos daqui a 15 anos, quando eles passarem pela mesma coisa que eu estou passando hoje, eles vão lembrar do que o pai deles fez, do que a mãe deles fez, quando parecia que estava tudo dando errado. Eu vou ensinar para os meus filhos. Eu vou pegar foto desse dia, eu vou filmar esse dia, eu vou fazer o memorial dessa minha estação difícil, para mostrar que eu não parei de acreditar na missão, mesmo quando pareceu que Ele não estava comigo, porque comigo vai ser diferente, com você vai ser diferente. Para de se comparar, vai ser diferente. Não vai ser como foi com Moisés, vai ser diferente. Vai ser diferente. Pega pedras e põe no Jordão hoje. Coloca pedras no Jordão. Coloca pedras. Eu quero orar por você agora. Quero orar por você agora. E Josué, você é pequeno, viu? Coloca pedras. Pai das luzes, Pai das luzes, onde houver alguém me ouvindo agora com fé, onde houver alguém dizendo: eu já aguentei muita coisa, mas mais essa não dou conta. Tão perto de Canaã e mais um Jordão. Por que só naquele momento as águas estão cheias? Porque Deus tem propósito. Por quê? Porque a sua vida não está aí para te agradar. A tua vida está para agradar a Deus. Essa vida não é sua, mas Ele diz que estará com você. E não vai ser como foi antes. Teu ministério não vai ser como os outros. Tua família não vai ser como as outras. O mar não vai abrir como antes.
Mas seja o que é que esteja acontecendo, creia que vai ser diferente. Continua na missão, continua andando. Põe a mão no Jordão, pega as pedras, e ao invés de se matar, diga: se esse obstáculo, farei um memorial nesse obstáculo, para que todos lembrem que eu continuei. Te abençoo. Recebe agora, recebe o xarabacantarabasura da labacá. Recebe o poder de Deus, recebe, Josué, recebe, se é pequeno, se é menor, recebe o poder de Deus agora, recebe do alto da cabeça, a planta dos pés, recebe, continua andando, continua, Josué, põe o pé na água, esquece Moisés. Você já morreu. Se Deus quisesse Moisés, Ele tinha mantido Moisés vivo. Deus recolheu Moisés porque acabou a época de Moisés, acabou a época do mar abrir, acabou a época da sarça ardente. Agora é outra época, é outra. Com você é diferente, com você não é igual. Não. Ignore as pessoas, elas nunca verão teu valor em vida. Elas vão esperar você morrer para te elogiar, elas vão esperar você morrer para dizer que será bom, elas vão esperar você morrer para ver tua virtude. Para de ouvir as pessoas, continua na missão, continua andando. Quando nada funciona, continua andando. Quando nada abre, continua andando. E ao invés de chorar, lamentar, é assim, é esse o lugar que Deus quer que eu ande. Então pegarei pedras para mostrar para a minha geração que quando nada deu certo, eu continuei, e eu sei que Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está com a tua casa, Ele está com a tua família, Ele está com teus filhos, Ele está, e não é porque está piorando que Ele não está, e não é porque tem um obstáculo final que Ele não está, Ele está. Receba!